Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curiosidades com VDZ. Hoje vamos desvendar um mistério que conecta música, história e ciência de uma forma que você nunca imaginou. Imagine um instrumento musical tão grandioso que ele se torna parte da arquitetura de uma catedral. Um gigante feito de madeira, metal e couro, que respira o mesmo ar que gerações de fiéis respiraram ao longo de séculos. Agora, e se eu te dissesse que, escondido dentro desses gigantes musicais, cientistas encontraram registros detalhados das mudanças climáticas? Não estamos falando de data loggers digitais escondidos entre os tubos, nem de estações meteorológicas instaladas secretamente no coro da igreja. A resposta são os próprios órgãos. E quando você entende como eles funcionam, a ideia deixa de ser estranha e se torna bizarramente óbvia. Pense neles como organismos vivos e complexos. São instrumentos gigantescos que literalmente respiram o ar ao seu redor para produzir som. O ar é bombeado através de um sistema de foles, passa por canais de madeira e finalmente viaja pelos tubos para criar as notas que ouvimos. Isso significa que cada aspecto do ambiente da igreja, sua temperatura, sua umidade, afeta diretamente o instrumento. O principal material, a madeira, é higroscópico, o que significa que absorve e libera umidade do ar. Com o calor, a madeira expande. Com o frio, ela contrai. Essas micromovimentações, invisíveis a olho nu, alteram as dimensões dos componentes internos, como os canais de ar e as estruturas que seguram os tubos. Uma variação de apenas alguns graus, cerca de 5 graus Fahrenheit ou 2 a 3 graus Celsius, é suficiente para que o som do órgão comece a desafinar. E não é só a madeira. Há o couro dos foles, que pode ficar ressecado e quebradiço em ambientes secos, ou mofado em excesso de umidade. Há o metal dos tubos, que também expande e contrai com a temperatura, alterando o comprimento da coluna de ar vibrante e, consequentemente, a afinação de cada nota. Tudo, absolutamente tudo, reage ao clima. É por isso que os afinadores de órgãos são figuras tão constantes na vida de uma igreja. Eles visitam regularmente, às vezes várias vezes por ano, para realizar a manutenção. O trabalho deles é meticuloso. Eles abrem a caixa do instrumento, acessam o labirinto de tubos e mecanismos e ajustam cada nota para que soe em harmonia. E aqui está a parte crucial da nossa história. Enquanto trabalham, eles anotam tudo. Em seus cadernos de serviço, eles registram não apenas os ajustes técnicos, mas também as condições do ambiente que podem ter causado o problema. Anotações como igreja muito quente, tubos de metal expandiram, ou clima enevoado e úmido, madeira inchada. Eles registravam a data, os problemas encontrados e, muitas vezes, a causa percebida, criando um diário da saúde do órgão. Página após página, ano após ano, década após década, esses registros de manutenção se transformaram, sem qualquer intenção, em um arquivo climático detalhado e de longo prazo. Um tesouro de dados escondido em plena vista. Foi exatamente esse tesouro que uma equipe de pesquisadores da Nottingham Trent University, no Reino Unido, decidiu explorar. Eles conseguiram reunir 18 cadernos de afinadores de órgãos, cobrindo um período que ia da década de 1960 até os dias atuais. Esses cadernos documentavam a manutenção de órgãos em diversas igrejas espalhadas pelo Reino Unido. O trabalho dos cientistas foi como o de detetives históricos. Eles digitalizaram e transcreveram milhares de anotações manuscritas. Combinaram os comentários qualitativos dos afinadores, como quente ou frio, com as datas das visitas e, quando disponíveis, com as leituras de temperatura que os próprios afinadores às vezes anotavam. Depois, compararam esses dados ao longo do tempo, procurando por padrões. E o padrão que emergiu foi claro e inequívoco. As temperaturas internas das igrejas, especialmente em áreas urbanas, subiram consistentemente ao longo das últimas décadas.
Os dados mostraram que, durante os verões da década de 1960, a temperatura média registrada dentro dessas igrejas ficava em torno de 17,2 graus Celsius. Avançando para o período mais recente, entre 2020 e 2024, essa média de verão saltou para perto de 19,8 graus Celsius, um aumento de mais de 2,5 graus. A tendência no inverno foi ainda mais dramática. Em 1966, a temperatura média de inverno dentro das igrejas era de aproximadamente 12,8 graus Celsius. Em 2024, essa média de inverno subiu para impressionantes 18,6 graus Celsius. Um aumento de quase 6 graus, refletindo não apenas a mudança climática externa, mas também uma mudança radical em como aquecemos nossos edifícios. Para os órgãos, esse aquecimento constante significa mais estresse, mais expansão e contração, e, consequentemente, mais problemas de afinação. O estudo, publicado na prestigiosa revista Buildings and Cities, é cientificamente cauteloso. Os autores reconhecem as limitações. A amostra de 18 cadernos é relativamente pequena e regional, e as anotações dos afinadores podem ser, por vezes, inconsistentes ou subjetivas. Mas, como uma prova de conceito, como uma nova fonte de registros de temperatura interna de longo prazo, essa metodologia é ouro puro. Ela nos dá uma janela para o clima dentro de edifícios históricos, um tipo de dado que é extremamente raro. Essa mudança de temperatura interna também conta uma história sobre nós. No século XII, as igrejas eram edifícios de pedra, frios e úmidos, e todos esperavam que fossem assim. As pessoas se agasalhavam e aceitavam o frio como parte da experiência. Mesmo muito mais tarde, em 1889, os padrões de conforto térmico eram bem diferentes. A faixa considerada confortável ficava entre 15,5 e 18,3 graus Celsius. Hoje, com sistemas de aquecimento central eficientes, a maioria das pessoas busca um ambiente entre 18 e 21 graus Celsius, ou até mais. Nossas expectativas de conforto mudaram drasticamente. Só que há um conflito direto entre o nosso conforto e a saúde do órgão. Especialistas em conservação afirmam que, para um órgão de tubos histórico, as condições ideais são uma temperatura estável entre 10 e 20 graus Celsius e uma umidade relativa do ar abaixo de 65%. Quando aumentamos o aquecimento para o conforto dos fiéis, estamos empurrando o instrumento para fora de sua zona de segurança. O ar seco do aquecimento pode rachar a madeira centenária e ressecar o couro dos foles, causando vazamentos de ar. O calor excessivo desafina os tubos. O órgão reclama, às vezes de forma bem audível e desafinada. E assim, esses magníficos instrumentos musicais se tornaram, por acidente, arquivos ambientais perfeitos. Eles registram as condições internas, são sensíveis a pequenas mudanças, e seus registros de manutenção fornecem uma linha do tempo de longa duração. Agora, pense na escala. O estudo analisou dados de algumas dezenas de igrejas, mas existem milhares de igrejas com órgãos históricos em todo o mundo. Multiplique essa fonte de dados por todas elas, e de repente você tem uma vasta rede global de termômetros escondidos, cada um contando uma história local sobre nosso clima em transformação. E então, o que acharam? Surpresos com a engenhosidade dos cientistas e com a história que um instrumento musical pode contar? Se essa história de detetive climático tocou seu coração, conta pra gente aqui nos comentários. Qual é o seu conjunto de dados acidental favorito? Pode ser qualquer coisa, desde registros de colheita de uvas até diários de navios antigos. A criatividade humana para registrar o mundo é fascinante. E que tal um desafio? Vamos tentar chegar a 500 curtidas neste vídeo para que a gente possa trazer mais histórias incríveis de detetives climáticos? Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que adora uma boa curiosidade. Muito obrigado por assistir, e eu vejo vocês no próximo vídeo.